Na televisão e em qualquer local de entretenimento, uma das coisas que sempre teve uma certa audiência são as pegadinhas. Produções e atores bolam e fazem brincadeiras engraçadas com as pessoas. Na internet podemos ter acesso a inúmeras pegadinhas que despertam muito interesse pelas pessoas. No entanto, entre tantas pegadinhas, algumas foram muito bem elaboradas ou até mesmo longe demais, e será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver pegadinhas que foram longe demais. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei e também já vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora vamos lá pra gente ver quais são essas pegadinhas que extrapolaram todos os limites. Em uma pegadinha feita e transmitida pelo SBT, algumas pessoas acabaram passando um baita susto. Tudo começa com as pessoas chegando em um prédio para uma suposta entrevista de emprego. Logo ao entrar no local, então, elas se direcionam ao elevador e é exatamente nesse momento que a pegadinha acontece, pois ao entrar no elevador o chão se abre. A pessoa cai diretamente em um tobogã repleto de um líquido marrom gosmento, escorrega por ele até finalmente parar lá embaixo. As pessoas acabam ficando todas sujas e também sem entender nada do que estava acontecendo. Imagina só sair de casa para uma suposta entrevista de emprego, onde você coloca uma roupa mais nova, bem limpa e acaba sendo surpreendido por uma pegadinha na qual você se suja por completo. Nada agradável e acaba sendo uma frustração dupla. O youtuber conhecido como Everson Zóio acabou gravando uma pegadinha pedida por alguns inscritos para exibir em seu canal, e o conteúdo acabou gerando uma grande repercussão. Para fazer a pegadinha, o youtuber pegou um cachorro, o prendeu na coleira e saiu por uma rua procurando algumas pastelarias de origem chinesa. Ao entrar na pastelaria, ele simplesmente entrava no estabelecimento com o cachorro e no meio de todos os clientes perguntava para o atendente se era ali que haviam feito a encomenda de um cachorro. O atendente logo ficava sem entender nada, e o youtuber então explica que uma pastelaria chinesa havia encomendado um cachorro e que ele estava tentando achar o estabelecimento. Os clientes que se encontram no estabelecimento ficam completamente chocados e desconfiados com a procedência da carne do pastel. Alguns chegam até mesmo a cuspir o alimento. É aqui que pediram a encomenda do cachorro? É que teve uns chineses que pediam uns cachorros pra mim que eles estavam fazendo pastel. Como alguns países orientais, assim como a China, existe o costume de se alimentar de alguns animais, digamos que incomuns, como os cachorros. Então criou-se essa situação aqui no Brasil que as pastelarias de donos orientais poderiam usar a carne do animal para fazer os pastéis. Tudo ganhou ainda mais força quando algumas pastelarias foram investigadas e fechadas por conta dessa situação. Mas lembrando que essas da pegadinha em questão não fazem isso, sendo apenas um alvo aleatório do Zóio. Um grupo de amigos resolveram fazer uma pegadinha, digamos que insana, com um deles. E para isso eles precisaram da contribuição de muitas pessoas. Tudo começou com eles dopando disfarçadamente o amigo através de um soro que ele tomava na veia naquele mesmo dia. Depois que a anestesia fez efeito, o homem simplesmente apagou e foi nesse momento que os outros amigos aproveitaram da situação para colocar nele uma roupa de velório, o arrumar e o levar para uma espécie de funeral planejado com todos os seus amigos e familiares. A intenção era montar toda uma cena de velório, como se ele tivesse perdido a vida e quando a anestesia acabasse ele acordaria naquela situação, dentro de um caixão e com certeza ficaria sem entender nada, sendo exatamente o que acontece. Ele acorda sem entender nada, vê que ninguém o olha e fica preocupado. Chama sua mãe, que também participava da pegadinha, e ela não responde. Somente depois de alguns minutos, quando estava prestes a tocar seu pai, que o mesmo se levanta e revela ao filho que tudo se tratava de uma pegadinha. Mano.
Com certeza, por alguns instantes em sua cabeça, o homem deve ter pensado que realmente havia falecido e que ele seria apenas o espírito de seu corpo que estava ali observando tudo. A pegadinha acabou dando certo e contou com uma mega estrutura para que tudo fosse possível. Uma mulher bem bonita acabou protagonizando uma pegadinha que com certeza não deixou as coisas nada bem entre alguns casais. Tudo começa quando a atriz pega um sorvete, se dirige para uma praça e senta em um banco perto de algumas pessoas para tomar o seu sorvete. Ela degusta o sorvete fazendo caras e bocas, olhando bem sensualmente em direção a algumas pessoas que lá estavam. E isso acaba deixando as pessoas pensando que ela poderia estar paquerando. O homem que estava com sua namorada acaba ficando completamente sem jeito. Ele olha, tenta disfarçar, mas a namorada percebe e os dois brigam. O mais engraçado é que no final das contas a mulher que protagoniza a pegadinha se levanta com óculos escuros e sua bengala, mostrando ser cega. Ou seja, ela nunca esteve olhando pra ninguém. Nem mesmo com a revelação de supostamente ser cega, a namorada se acalmou e continuou com cara feia para o namorado, que com certeza se deu muito mal. Alguns outros homens que também foram alvos da pegadinha se decepcionaram ao ver a mulher se levantar com a bengala. Afinal de contas, estavam crentes que ela estava dando em cima. Um canal de TV da Argentina resolveu bolar uma pegadinha com um dos integrantes da equipe que já havia comentado ter medo de avião. Para isso, eles tiveram um baita trabalho, pois além de ter que enganar o homem com uma falsa viagem, contratar atores para preencher os lugares do avião, tiveram também que simular um voo com a ajuda de guindastes, para que tudo parecesse o mais real possível. Assim que o homem entra no avião, os guindastes se aproximam, se prende no avião para que simulasse a decolagem, turbulência e uma possível queda. E é isso que acontece, deixando ele completamente apavorado. Tomen asiento, cinturón de seguridad abrochado, por favor. Comunicamos. Quando ele descobre que é uma pegadinha, isso bastante tempo depois, ele não acredita e fica até mesmo com aquele sorriso amarelo, típico de quem está só fingindo estar gostando, mas na verdade ele estava revoltado por dentro. Um programa de TV acabou fazendo uma das pegadinhas mais bem boladas e trabalhosas que já existiram. Para isso, eles tiveram que fazer 9 pessoas acreditarem que participariam de uma viagem espacial. Tudo foi muito planejado pela produção. Afinal de contas, a pegadinha duraria alguns dias. Antes da suposta viagem, eles fariam um treinamento na Rússia e até mesmo a viagem para o país foi simulada. O avião decolou com eles, ficou dando voltas para passar o tempo e pousou em uma cidade próxima de onde havia decolado. A produção teve que tomar todo o cuidado para trocar as placas, bandeiras e todas as coisas possíveis para fazer eles acreditarem que estavam na Rússia. Se passaram alguns dias e depois do treinamento, lá estavam eles, prontos para embarcar na viagem internacional. Para entrar no que seria a nave, eles passaram por um tubo que servia apenas para esconder o estúdio da TV. E quando já estavam lá dentro, um lançamento foi simulado e depois de um tempo, através do que seria a janela, imagens da Terra retirada da internet foram exibidas, levando eles a crer que realmente já estavam no espaço. Somente depois disso tudo que a produção interrompeu e revelou a verdade para as pessoas que ficaram sem acreditar no que haviam passado e acreditado. You're in England, near Ipswich. Com certeza você deve estar se perguntando se eles não desconfiaram por conta da gravidade, já que no espaço ela não existe e tudo fica flutuando. Mas o que acontece é que foram passado para eles que a nave a ser utilizada era super tecnológica e possuía gravidade própria. Por isso não iriam sentir essa diferença e eles acreditaram. No fim das contas, tudo não passou de uma pegadinha bem bolada que repercutiu pelo mundo. Essa, que é considerada uma das pegadinhas mais pesadas do Silvio Santos, teve como alvo a apresentadora Eliana. Na brincadeira, Eliana foi convidada pela produção para pilotar um aeromodelo de controle remoto.
Ela então vai até um campo aberto e começa a controlar o avião pelo controle remoto e revela ter achado muito divertido. Mas o que ela não sabia era que o avião estava programado para se chocar com um carro da Polícia Civil que estava no local e nesse momento da colisão uma explosão aconteceria. Isso tudo na intenção de assustar e muito a apresentadora, sendo exatamente o que acontece. A apresentadora percebe o avião perdendo altitude e não consegue mais controlá-lo. Ele então se choca contra o carro da polícia, causa uma explosão armada pela produção e deixa a apresentadora desesperada. Afinal de contas, um policial estava perto da viatura e supostamente teria se machucado, o que deixou ela ainda mais sem reação. Vai subindo. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Ajuda o moço lá, gente, pelo amor de Deus. Somente depois da apresentadora chorar e ficar desolada que a produção revelou tudo. A Eliana ficou ainda mais desesperada ao ver o que seria uma ambulância e outras viaturas chegando para socorrer a suposta vítima. Mas depois da produção revelar que era uma pegadinha, o semblante de choro e tensão se torna de alívio e ela começa a rir. Um homem resolveu ir até a orla de uma praia para fazer uma pegadinha e assustar as pessoas que por lá passavam. Para isso, ele teve a ideia de se vestir de planta, ficando completamente coberto por uma roupa de planta artificial. Logo depois, se dirigiu até a praia e ficou em pé, como se ele fosse um arbusto próximo a uma árvore. A partir desse momento, ele começou a assustar muitas pessoas que passavam pelo local. Todas acabavam se assustando muito ao ver a suposta planta se mexendo do nada, e logo depois que percebiam se tratar de uma pessoa, aí sim eles davam risada. Algumas pessoas se assustavam muito e realmente passando na praia sem reparar muito. Você confunde facilmente a fantasia com uma planta de verdade. Até porque ela tá bem do lado de uma árvore, que tampa um pouco a visão das pessoas e não tem como não se assustar. Uma outra pegadinha feita e exibida pelo programa do Silvio Santos mostra uma loja onde a produção do programa colocou um colchão com água, que nada mais é do que a estrutura de uma cama, com um pano fino por cima e no fundo uma piscina escondida cheia d'água. Assim que os clientes chegam na loja procurando cama e colchão para comprar, a vendedora, que é a atriz do programa, os levam para essa suposta nova linha de colchões. Ela então elogia o colchão e pede para que eles deitem para testar, e é nesse momento que eles acabam caindo com tudo dentro d'água e ficam completamente molhados. Deita e relaxa. Deita, deita, deita. 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 Vem aqui, eu vou te ajudar. Peraí, calma. Você não gostou? Não gostei. A cena, claro, é bem engraçada e muitas pessoas acabam ficando revoltadas, descontando a raiva na pobre vendedora. Alguns tinham compromissos ou estavam no horário de almoço do trabalho e acabaram ficando encharcados. Por isso, essa pegadinha muitas pessoas dizem que passou muito dos limites. Uma outra pegadinha que acabou meio que extrapolando foi também exibida pelo programa do Silvio Santos e mostrava uma suposta entrevista de emprego. Na entrevista, alguns homens eram convidados a se sentarem em uma mesa no meio de uma loja, enquanto um gerente e uma assistente os entrevistavam. Assim que começava a entrevista, a assistente, que claro, era bem bonita, começava a passar e relar suas pernas na perna deles, que ficavam completamente sem jeito com a situação. Logo depois então, ela saía do local e o gerente ficava sozinho, onde acabava revelando, digamos que, sua verdadeira identidade. Também relava seus pés nas pernas do entrevistado e dizia que podia dobrar o salário. Só dependia do que eles poderiam oferecer em troca. A intenção ali era de simular um suposto assédio e ver a reação dos entrevistados, que claro, é bem engraçada. Para R$7.000. Tudo vai depender da gente conversar. O que você acha? Não. Estou precisando de um assistente pessoal. R$7.000. Todos eles começam a ficar sem entender nada com o gerente relando suas pernas. Além disso, prometendo dobrar o salário para serviços que não tem nada a ver com a vaga descrita para o emprego, e assustados acabam indo embora.
Uma pegadinha feita em um shopping mostra uma atriz bem bonita usando a escada rolante do local e provocando alguns homens que também passavam por ali com a esposa. Ao avistar um casal descendo a escada, ela logo sobe e, quando está bem ao lado deles, passa a mão no braço do homem e dá uma piscadinha, como se estivesse dando em cima dele. O homem fica completamente sem jeito com a situação. Afinal de contas, a mulher dele tá do lado dele e a mulher, por sua vez, fica com muita raiva da situação. Algumas esposas acabam descontando a raiva até no pobre marido que não tem culpa de nada. A pegadinha acabou criando uma bela desavença entre alguns casais. Alguns amigos resolveram fazer uma pegadinha com outro amigo deles e para isso contaram com a ajuda de sua mãe. A intenção era de simular um flagrante do filho de sua mãe com um de seus amigos em casa. No caso, o cara iria encontrar a mãe dele com um amigo. Para isso, o amigo e a mãe foram para o quarto do filho e se posicionaram debaixo da coberta pouco antes dele chegar em casa. O amigo ficou juntamente com a mãe de pijama debaixo da coberta. Assim que ele chega aparentemente de uma festa, ele vai para o seu quarto e encontra sua mãe debaixo das cobertas com um de seus amigos. Rapidamente ele muda seu semblante e fica com muita raiva. Ele até tenta ir pra cima do amigo, montando em cima dele e começando uma bela de uma treta. A mãe tenta separar e pede para ele parar, até que depois de alguns instantes, os demais amigos que estavam escondidos aparecem e revelam se tratar de uma pegadinha para seu alívio imediato. What are you guys doing? What are you guys? Show me down. Hey, stop! Just Vitaly! Just Vitaly! Todos começaram a rir da sua cara. Para piorar a situação, uma mulher que ele havia levado para casa da festa acabou não gostando muito da situação e foi embora com raiva. Ela só se esqueceu que o pobre homem não teve nada a ver com isso. O dono de uma bicicleta acabou resolvendo colocar uma armadilha em sua bike para pegar o primeiro ladrão que aparecesse. Para isso, ele teve a ideia de colocar uma barra de ferro camuflada no banco. Assim que a pessoa sentasse no banco, o banco mesmo iria abaixar e a barra de ferro sairia para fora, espetando assim o traseiro de quem estivesse com ela. Ao posicionar a bicicleta em um local, ele fica de longe filmando e aguardando quem cairia na pegadinha primeiro. Até que um homem chega, se aproxima da bicicleta, disfarça e ao montar acaba tendo seu traseiro espetado. Ele então larga a bicicleta no chão e vai embora, andando ali meio disfarçado em uma cena que é até engraçada. Oh, no, 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 no. Como podemos ver, ele fica um bom tempo sentado ao lado da bicicleta disfarçando, agindo como se a bicicleta fosse dele para que ao pegar ela ninguém percebesse que de fato ele estaria furtando. Mas o que ele não imaginava era que a própria bicicleta o pegaria e ele vai embora com a mão no traseiro, com certeza com muita dor. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, tchau!